Lá em João capítulo 3, no verso 5, diz assim: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Lá em João 15, no verso 3, diz assim: vós já estáis limpo pela água da palavra. Nós estamos falando aqui de Espírito Santo, estamos falando aqui da palavra de Deus. E em João capítulo 4, no verso 14, diz assim: a água que ele nos der será uma fonte para jorrar, que jorrará para a vida eterna. Está falando do recebimento do Espírito Santo, salvação e palavra de Deus. A água simbolizada, quem que poderia receber isso? Um novo recipiente. É por isso que é necessário nascer de novo. Sem nascer de novo é impossível as pessoas receberem essa água de vida. É impossível as pessoas receberem a palavra de Deus como algo que as limpa. A palavra nos diz que aquele que se perde, as escrituras é como loucura para ele. Mas para aquele que crê, o Evangelho é o poder de Deus para a transformação. Então essa água só faz sentido para quem mudou a mentalidade, porque ele acredita agora. Essa água só é poderosa para quem crê. Para quem duvida, ela é perdição. Para quem duvida, se afasta. Para quem não crê, é loucura. Quando você vira para aqueles que ainda não têm a fé que você tem, ele fica perdido em tudo que você fala. Ele fala: não faz sentido. Esse negócio que você está me falando não faz sentido. Por quê? Porque o Evangelho, para quem não crê, é loucura. Para você que crê, é salvação. A água da palavra de Deus, o Evangelho da salvação, o Espírito Santo que você recebe. Azeite simboliza o quê? O azeite simboliza unção e poder. Perceba que em Samuel capítulo 16, 1 Samuel capítulo 16, o verso 13 diz assim: então Samuel tomou azeite, tomou o vaso de azeite e ungiu a Davi no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O azeite simboliza poder e unção. Quando você percebe que alguém que tem o Espírito Santo, ele carrega unção e poder. Esse odre novo, alguém que nasceu de novo, ele tem unção e poder. Ele recebeu, ele tem capacidade de reter unção, ele tem capacidade de fluir no poder. Porque esse odre respeita aquilo que está dentro dele, ele consegue conter aquilo que está dentro dele. E o último aspecto que a gente pode trazer é a questão do vinho. E o vinho aponta para a alegria, aliança e mudança. A palavra de Deus diz em Salmos, no 104, no verso 14 assim: o vinho alegra o coração do homem. O vinho aponta para a alegria. O vinho sempre apontou para a alegria na palavra de Deus. Mas ele também não só aponta para a alegria, mas ele aponta para a aliança. Olha o que diz Mateus 26, no verso 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Isso simboliza aliança. A ceia que nós tomamos, o vinho que nós tomamos, representa o sangue de Jesus, é o sangue da nova aliança. E representa vida, não só sangue, mas vida. Porque a palavra também nos mostra que o sangue tem um significado. Dentro do corpo ele é vida, fora do corpo ele é morte. E a gente percebe que quando Cristo derrama o teu sangue, e ele faz uma aliança conosco, e agora a gente vem e ceia em memória disso. Esse vinho, esse é o meu sangue, essa é a minha aliança. Então o sangue representa a aliança de Deus com os homens. Todos aqueles que carregam o vinho, eles carregam a alegria e também carregam a aliança. Mas por último, eles também carregam a perspectiva de mudança. Qual que é o primeiro milagre de Jesus? Ele pega aquela água que era natural e transforma em um vinho. Ele pega aquilo que era comum e consegue transformar em algo sobrenatural. E não era um vinho comum, era um vinho ao qual as pessoas admiraram, pois fala: esse vinho não é como aqueles que já serviram a nós, esse vinho é especial. Tem pessoas que têm o casamento na vida da igreja, e as pessoas que estão na sua família olham para você e falam: cara, seu casamento parece diferente, parece que seu casamento não é igual aos dos demais, parece que ser seu amigo não é igual a ser amigo de qualquer um. Parece que ter você como um parceiro, como uma pessoa que eu posso compartilhar algumas coisas, não é como compartilhar com o ímpio. Parece que você é diferente. É isso, quando Jesus pegou você, ele pegou você que era natural, e agora esse vinho sobrenatural. Essa pessoa diferente que você é, você alegra de uma maneira diferente. E não é a alegria do mundo, não era um vinho comum, fala que era o melhor, era algo que eles não tinham experimentado ainda. Esse é o milagre de Jesus. O vinho, ele aponta para essa mudança. Mudança de natureza, mudança de alegria, mudança de roupagem, mudança de mentalidade. Quando você olha para o versículo que a gente usou como base, o texto que nós usamos como base para essa pregação,
Olha o que está escrito. Novamente você vai ver. Eu vou ler numa outra versão agora para você reter o que eu acabei de falar. E também ele disse uma parábola: ninguém tem um pedaço de veste nova e põe sobre veste velha. Do contrário, rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres, entornando-se o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo se deve colocar em odres novos. Está falando de mudança de mentalidade. Ele está combatendo a mentalidade enrijecida dos fariseus e falando assim: filho, se vocês não compreenderem, se não houver capacidade de entendimento, vocês não vão conseguir receber o que eu estou falando. Jesus não estava falando de um remendo, ele mesmo deixa claro: eu não estou vindo aqui trazer uma costura naquilo que falhou, eu quero trazer algo novo para aquilo que está sendo proposto. E Jesus fala: não é um remendo que eu vim trazer, eu não sou um Jesus, um remendo, não, eu sou um odre novo. O que eu quero derramar sobre vocês é vinho novo, é algo que vocês ainda não têm dentro de vocês, e eu não quero aqui fazer algo paliativo, eu quero transformar a maneira de vocês viver. E o que Jesus ia colocar dentro desses recipientes, que eram as pessoas, realmente não poderia ser contido em mentalidade arcaica, em mentalidade antiga. É por isso que eu te falei, para mim faz tanto sentido agora olhar para os discípulos e ver que eles eram jovenzinhos, que foram rejeitados quanto à religião, mas que foram aceitos por terem a mente que podia ser formada ainda. Jesus fez com que homens que não tinham capacidade e que não tinham nenhum tipo de acesso a informações que ele possuía, que não tinham a bagagem dos fariseus, compreenderem de forma mais simples do que aqueles que eram entendidos. Quão difícil é quando a gente vê pessoas vindo com PhD não sei o quê, não, eu sou filósofo, não, eu sou não sei o quê. Pois é, tudo para ele é mais uma filosofia, tudo para ele é mais uma ideia, tudo para ele parece ser mais uma historinha para ele ter como base de conduta, de vida. Mas Jesus não queria isso, ele queria a mudança de mentalidade. Ele falou: filho, é por isso que eu preciso que os odres sejam novos. E não está falando que Deus só pega aquele que não sabe, não está falando que Deus só pega gente nova, Ele está falando que pega gente que tem a mente maleável para entender, gente que rejeita tudo que sabia só para saber algo novo, gente que abandona o passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo que é Cristo Jesus. Você fica lá e fala assim: cara, meu passado ficou, o que eu aprendi lá não tem a ver com o que eu estou ouvindo aqui agora. Então, Senhor, para ter algo novo, eu preciso agora de uma mentalidade nova. É isso que eu estou falando. Eu não estou falando que Deus usa o mais novo ou o mais velho, eu não estou falando que Deus usa aquele que acabou de converter e não usa o que é há mais tempo, um crente. Não, eu estou falando daquele que tem a mentalidade arcaica e enrijecida. Esse não pode receber o novo de Deus, não pode. Esse cara está perdido, esse cara vai ficar olhando e esse cara não vai entender o que está acontecendo. Quando a palavra de Deus nos mostra que existem pessoas que vão pecar pela rigidez do coração, é algo que vai acontecer mesmo. Se a palavra de Deus diz que teve pessoas que não usufruíram de promessas por conta da ignorância do coração, é um fato. Sabe o que é engraçado? Você veio de contextos aonde talvez você não viu moveres do Espírito. Você talvez veio de contextos aonde algumas coisas que você está vivendo aqui parecem novas, diferentes. Será que é verdade? Será que isso aqui rola mesmo? Será que isso aqui é para mim? Será que eu vou fluir nisso? Eu não concordo muito. Acho que o evangelho só deve vir até aqui. Acho que o evangelho não deve avançar mais do que isso. Acho que isso aqui já é algo exacerbado demais. Era isso que os fariseus pensavam. Eles falavam: cara, que loucura é essa que esse homem está falando? Ele está falando que é o Filho de Deus? Ele está falando que ele vai destruir esse templo, em 3 dias vai reconstruir? Eles ouviam as coisas que eram espirituais e tentavam assimilar com as que eram naturais e não conseguiam. Da mesma forma, tem pessoas aqui tentando assimilar o que Deus vai fazer, tentando assimilar mover de Deus, tentando assimilar avivamento com coisas naturais que ele consegue tocar, medir, compreender, mas nunca foi assim. Os moveres de Deus nunca foram entendidos. Os moveres de Deus, eles nunca foram medidos, eles nunca foram metrificados. Não dá para você falar como que vai acontecer e como que vai terminar. Quando Deus começa a agir, você só tem que fazer o seguinte: tem um rio fluindo aqui e eu preciso entrar nele. Aonde ele vai me levar eu não sei, mas uma coisa eu sei: eu confio nele. Eu confio nele.
Quando Jesus chamou Pedro e André, eles não titubearam, eles não falaram: ah, Jesus, e essas ideias suas, será que é isso mesmo? Não. Prontamente eles se levantaram e responderam a Jesus. Ele falou: segue-me, e eles seguiram. Hoje o convite de Deus para nós não tem muita explicação. Ele está falando: eu vou derramar de um mover, quem quer estar dentro? Pronto. E aí? E se Ele não te explicar como que vai ser? E se Ele não te explicar para onde que Ele vai te enviar? E se Ele não te explicar de que maneira que Ele vai te usar? Você vai falar: não, se eu não souber todos os detalhes eu estou fora. Então fica de fora, problema seu. Eu confio nele. Eu confio nele. Quando Jesus chama Pedro, ele fala: eu sei que você é pescador de peixe, meu filho. Só que é eu que vou fazer de você um pescador de homens. Eu farei de você um pescador de homens. Ei, se Deus está te chamando para viver uma aventura com Ele, pode colocar a venda. Só entrega suas mãos na mão dele e deixa Ele te guiar, filho. Você não precisa ver nada. Você não precisa compreender nada. Você não precisa entender nada. Esse é o erro, tentar compreender aquilo que Deus vai fazer. Aí é loucura. Guarda seu coração quanto às perspectivas naturais. Agora é hora de você usar da fé. É a fé que vai proporcionar para você viver essas coisas novas de Deus. Olha o que diz, que aconteceu em Atos. Nós vamos ler um texto juntos. O que é o vinho novo, irmãos? O vinho novo, ele é o mover de Deus. Nós vamos pular, viu? Pode pular aí. O vinho novo é o mover de Deus. Pode pular para o vinho novo. Ok. Atos capítulo 2, no verso 5. Versão ARC. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Todas as nações que estavam debaixo do céu estavam ali presentes, representadas por algum homem, é o que está escrito. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam-se e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e a Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto e Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos. Suspensos aéreos. Estavam perplexos, dizendo uns aos outros: o que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. O que é o mosto? Eles estão cheios do vinho novo. As pessoas estavam criticando porque não conseguiam perceber se era natural o embriaguez de vinho ou se era um enchimento do Espírito. Não conseguia discernir. E tudo que eles conseguiam assimilar é: isso aqui parece fingimento, isso aqui parece alcoolismo, isso aqui parece loucura, isso aqui parece drogado. Mas eu não sei se isso aqui é mover de Deus. Esse cara, para mim, ele não é 100% não. Era isso que eles estavam tentando assimilar. Fala que aqueles que se admiravam, mesmo assim não conseguiam compreender. Tem gente que está olhando para tudo que está acontecendo, talvez seja o seu caso, falando assim: cara, legal essa parada, esse trem de profecia, hein? É bíblico, não é? Pois é, gostaria de viver, mas não entendo, não compreendo. Nossa, palavra de conhecimento, cara, quantas vezes eu recebi isso? Esses caras estavam recebendo o mover, mas não conseguiam fluir nesse mover. A palavra diz que aqueles que foram cheios do Espírito profetizavam nas suas línguas, e eles recebiam as profecias, mas não conseguiam compreender, não conseguiam fluir na mesma coisa. Aí fala que aqueles que estavam ali, que nem estavam fazendo parte, estavam zombando, falando: olha lá. Eu acho que vocês já viram um meme que tem com a moça, tá rindo no meio de um rolê, e aí o cara põe a mão nela, ela puf também. Ela estava só observando, falando assim: cara, dando trela.
Aí de repente o cara põe a mão sobre ela e ela cai para trás também. Às vezes é isso que vai acontecer com você. Você está ali falando, cara, que loucura é isso aí que está acontecendo, e Deus vem, puf, em você. Você fala, mano, da onde que isso está acontecendo? Não estou compreendendo. Quantas vezes Deus me tocou em momentos em que eu estava assim, Jesus, que loucura é essa? Está todo mundo aqui, já viu aquele momento que está todo mundo prostrado e você está passando pelos corpos? Está tudo errado. Eu estava em um momento natural, no meio de algo sobrenatural, e de repente um toque do Espírito vem em mim também. Mas uma coisa que você não pode fazer é ser do segundo grupo, pelo menos. O grupo que zomba. O grupo que tenta assimilar com algo natural, sendo que aquilo que está acontecendo é espiritual. Não tente metrificar o mover de Deus com coisas naturais. Não tente assimilar com circunstâncias naturais, com palavras naturais. Às vezes a pessoa recebe uma profecia e fica falando, será que esse cara abriu meu Instagram? Será que esse cara conhece algum primo meu que contou minha história? Você fica tentando entender, fala, cara, não foi Deus não, foi alguém disse para ele, eu sei, não faz sentido ele saber disso. Pois é, existem momentos em que Deus vai falar, e você vai ter que entender que essa palavra de conhecimento é só para que você creia. Para que Jesus falaria para Natanael, eu te vi no seu momento mais difícil, lá debaixo da fogueira? Não fazia sentido. Mas Natanael ia crer, só porque ele ouviu que Jesus viu de forma sobrenatural uma coisa que só ele viveu. Ele falou, agora eu acredito. Como que aquela mulher samaritana creu? Depois que Jesus falou para ela, você teve 5 maridos, né? E agora o que você tem não é seu. Aquela mulher, vejo que tu és profeta. Não, eu não sou profeta, filho, eu sou pai deles. Jesus só veio com palavra de conhecimento, simplesmente para que houvesse fé no coração daquelas pessoas. Eu sei que por si só, às vezes não faz sentido alguém revelar uma coisa sobre a sua vida, mas naquele momento há uma explosão de fé dentro de você. Para o cara que é ímpio, que chega aqui na igreja, recebe uma cura, aquilo é a porta de entrada dele ao Evangelho. Você acredita nisso? Por isso nós não podemos deixar com que o nosso coração nos convença de que a vida cristã pode ser vivida sem o poder sobrenatural do Espírito Santo. É por isso que para você receber vinho novo, você vai ter que ser um odre novo. A mentalidade não pode ser enrijecida. A mentalidade não pode ser daquelas que você duvida de tudo. Será? Como é que acontece isso? Eu duvido um pouco daquilo. Não, simplesmente acredite no que a palavra de Deus diz que você tem que viver. Acredite que Deus tem isso para você também. Em Marcos 16, a palavra de Deus diz o quê? Os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Em meu nome profetizarão. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome. Dependa da palavra de Deus para fluir naquilo que a palavra de Deus fala para você fluir, ué. É engraçado, falei esses tempos atrás para os meus discípulos. Parece que na hora de pregar todo mundo se sente seguro, né? Basta estudar. Parece que é natural. Parece que você pode fazer segundo a base do seu conhecimento. Não, eu sou um bom estudioso, eu entendo das coisas, eu falo bem, eu tenho uma oratória boa, então eu posso pregar. Você não pode pregar. Você não pode pregar. É o Espírito que te impeliu a pregar. É o Espírito que te capacita a pregar. É o Espírito que te levou a pregar. É o Espírito que coloca as palavras na sua boca para que a pregação tenha poder. O dia que você vier aqui e tiver uma oportunidade de fazer qualquer coisa achando que é a sua capacidade, você vai cair do cavalo. Você vai ver que não vai acontecer nada. Vai parecer uma palestra daquelas bem ruim, que nem o palestrante sai feliz. Porque você percebe que está faltando óleo, você espreme, não sai uma gota, porque não dependeu de Deus. Acredite em mim, se você for alguém que acha que vai servir a Deus, algumas coisas com base naquilo que eu posso fazer, outras coisas, isso depende de Deus. Não, filho, a pregação depende de Deus, e o sobrenatural também depende de Deus. Tudo é fruto de fé, tudo é fruto de resposta. Você vai fluir no sobrenatural, você vai fluir na palavra de Deus, você vai ser um bom pregador, tudo na dependência do Espírito. Mas parece que quando é para curar, parece que quando é para liberar uma palavra, parece que quando é para ser profeta, não, aí é só se Deus quiser. Engraçado. Quando você vai pregar, você não pensa isso. Quando você vai para o seu GR ministrar a palavra, quando você recebe uma oportunidade, você não pensa assim: se Deus não me usar, vai ser uma tragédia.
É isso que acontece. Se Deus não te usar, é uma tragédia. Você lembra de Jesus pregando? O que as pessoas diziam? Esse não prega como aqueles, esse prega como quem tem autoridade. Jesus não era mais um filósofo trazendo mais uma ideia. Jesus era alguém que não trazia só uma ideia. Graça e verdade vieram por intermédio de Jesus. Não era mais uma ideia. Ele era o verbo encarnado. É lógico que tinha autoridade no que ele falava. É lógico que não era mais uma filosofia. É lógico que não era como Teudas. E engraçado porque eu finalizo falando de algumas coisas e a banda, o time de adoração pode subir. Que legal, pregando rápido hoje, glória a Deus. Se eu estou pregando rápido é sinal que algo longo vai acontecer para o final, aleluia, glória a Deus. Amém? Amém? Amém. Pode fechar as portas, passa o cadeado. Acredite naquilo que eu vou te falar. As pessoas estavam preocupadas se Jesus seria mais um revolucionário. Eles até começaram a indagar falando assim, será que ele não é como Teudas que veio e movimentou 400? Será que ele não vai passar como aquele lá? Gamaliel, na sua defesa, falou assim, pode ser que ele seja como eles, e pode ser que ele não seja. E se a gente o perseguir, pode ser que a gente esteja perseguindo o próprio Deus. Então tome cuidado, deixe que o tempo fale a respeito dele. E olha que não tinha cara de mover não, viu? Teudas movimentou 400, Jesus só tinha 12. Uai, que revolução é essa, pequenininha desse jeito? Você quer ganhar o mundo com 12? Você está falando de uma revolução com 12 homens? 12 homens que não são da elite, 12 homens que não têm influência, 12 homens que não são eruditos, 12 homens que não têm tanto conhecimento, 12 homens, e a maioria deles com profissões tão pífias. São com esses que eu vou revolucionar. Sabe por quê? Porque eu preciso de odre novo, para vinho novo. É por isso que Jesus podia pegar homens como aqueles, porque ele não precisava de odre velho, ele não precisava de quem sabia, ele não precisava de quem tinha tudo, ele não precisava de quem tinha habilidades, porque essas pessoas não estavam disponíveis, por conta da mentalidade, de que tinha que acontecer do jeito deles, de que Jesus não poderia fazer da maneira que estava fazendo, de que Jesus não podia se mover do jeito que eu ainda não tenho a percepção, não, aí Jesus teve que rejeitar, porque esses já eram rígidos demais, e se ele colocasse o vinho novo sobre essas pessoas, ele ia perder tanto o vinho, quanto o odre. Se Deus tivesse chamado 12 fariseus, você não estaria aqui hoje. Deus teve que chamar pessoas que eram tão simples, a ponto de receber com mansidão a palavra que lhes era implantada. Será que você é tão simples a ponto de simplesmente crer, ao invés de se perguntar como? Ao invés de se perguntar, como é que vai ser? Não, Jesus, eu só queria saber como é que é isso aí. Não preciso saber, eu só preciso me envolver, eu só preciso receber. Senhor, eu só quero ser feito esse odre maleável, eu quero ser maleável, eu quero me expandir à medida que esse vinho novo vem sobre mim, eu quero receber. Eu sei que naquele dia o Senhor estava falando do Espírito Santo, eu sei, mas o mover de Deus é como um vento que sopra onde quer, aonde quer. Esse é o sopro do Espírito. Não é você que decide aonde Deus vai soprar, e nem como vai soprar, e nem a hora que vai soprar. Você só tem que entender que Ele está soprando, e se colocar à disposição desse sopro. Quando você fala de receber o Espírito Santo, agora dê vazão para esse Espírito a operar através da sua vida, para operar em você, mas através de você. Tem gente que gosta muito de receber as coisas de Deus, mas você tem que lembrar que você é um canal para que Deus opere, que Deus faz por intermédio da sua igreja, que os ministérios é para abençoar a comunidade, que os dons é para equipamento dos santos, que Deus colocou tudo isso à disposição da igreja, e que você seja um instrumento útil na mão do Senhor. Ainda bem que Deus colocou homens que se levantassem para indagar essas pessoas e para combater essas questões. Quando esses homens se levantaram e falaram assim: ei, será que esse povo não está bêbado não? Alguém segura o filho do Mateus Soares, por favor. Será que esses homens não estão bêbados não? Eu até achei legal, está até me fascinando, mas eu não compreendo. Será que isso aí não é loucura? Aí levanta o homem que Deus colocou para liderar a igreja. Levanta um homem cheio do Espírito, chamado Pedro.
E ele agora vai falar para eles o que está acontecendo. E eu gostaria que você ficasse de pé agora. Nós vamos ler isso juntos. Atos 2, capítulo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11. Lembra do que eu falei no começo? Pedro sabia quem ele era. E ele se levantou. E quando as pessoas viram o seu líder se levantando, o que os 11 fizeram? Se colocaram de pé também. Eles se colocaram de pé. Quando tem pessoas liderando aquilo que Deus vai fazer, outros se colocam à disposição daquilo que Ele está fazendo. Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos filhos, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas, naqueles dias profetizarão. Pedro falou para eles: filho, queridos, eu sei que vocês não entenderam, mas eu vou falar para vocês o que aconteceu aqui agora. Um vinho natural não poderia fazer. Essas pessoas não estão embriagadas, essas pessoas estão cheias do Espírito Santo, cheias do Espírito Santo, a ponto das pessoas não conseguirem assimilar quem era normal e quem estava bêbado. Ah, mas o Espírito Santo sempre vem de uma maneira que eu estou aqui, Não, filho, nós estamos falando do enchimento que as pessoas não sabiam se tinha gente bêbada ou se tinha gente sã. Nós estamos falando de momentos onde naturalmente não dava para discernir o que estava acontecendo. Tinham homens que estavam na plateia, mas tinham pessoas que estavam sendo tidas como bêbadas no meio do povo. Quem é você? Você é daqueles que está vendo o mover de Deus e não tem compreendido? Você é daqueles que tem visto o mover de Deus e tem zombado? Ou você é daqueles que tem tido o testemunho de ser um bêbado no meio do povo de Deus? Qual que é o seu testemunho no meio do povo de Deus? Será que alguém não deve levantar-se em sua defesa, falando: ei gente, cuidado, o Douglas não está bêbado, está cheio do Espírito, está cheio do Espírito. Ei, silêncio, tem alguém sendo cheio do Espírito Santo aqui? Fulano, você não está percebendo o que está acontecendo do seu lado? Alguém está cheio do Espírito aqui? Pedro falou isso. Pedro se levantou em defesa a um mover que estava acontecendo. Ei, o que vocês estão percebendo e não estão compreendendo é por falta de entendimento. É porque vocês não leram o que estava descrito em Joel. É porque vocês não sabiam que nesses dias aconteceria aquilo que foi predito. E agora acaba de se cumprir uma profecia entre vocês. Nos últimos dias a palavra de Deus diz também que haveria remanescentes, mesmo em meio a um povo corrupto. A palavra de Deus diz que ainda haveria homens e mulheres cheios do Espírito Santo, pessoas que não negociariam a palavra. Eu sei, haveria pessoas com comichões nos ouvidos, ajuntando para si pessoas que pudessem falar coisas que lhe agradam, mas também haveria aqueles que não se apartariam da sã doutrina. Quem somos nós? Nós somos aqueles que abrem o YouTube e ficam procurando palavras que condiz com o contexto da vida que nós estamos vivendo? Nós somos daqueles que ficam procurando coisas que venham confortar o nosso ego, que não venham dilacerar a nossa alma e arrancar de nós mazelas que não devem estar lá? Ou nós somos daqueles que buscam palavras que confrontam o nosso caráter, palavras que nos levam ao entendimento daquilo que Cristo é, palavras que nos levam ao arrependimento e a uma nova conduta? Será que nós somos daqueles que se ajoelham, que percebem a presença daquele que está entre nós? Ei, irmãos,
Eu acho que poucos pegaram aquilo que eu falei no retiro. Você ainda não percebeu. Jesus, Ele não quer te envolver com ouro só por dentro. Aqueles que carregam a presença são revestidos de ouro por fora também. Quando o Espírito Santo, Ele reveste você, você é aquele que agora não é visto mais. Não conheça ninguém segundo a carne. Que a sua carne não seja exposta. Só tem um jeito de você ser cheio do Espírito Santo. Só tem um jeito. Eu sei que em uma só medida você recebeu o Espírito Santo, mas é possível constantemente ser cheio do Espírito. A palavra de Deus nos assegura. Eu sei que em uma só medida você recebeu, mas o enchimento do Espírito Santo é constante. Alimentar o Espírito também para que a vontade dele prevaleça é um trabalho diário. Cabe a você. Não ache que só porque esse Espírito habita em você, ele tem vazão para todas as coisas. Ele tem poder, mas ele sim, soberanamente, decidiu agir quando você desse vazão a ele. Tanto que a palavra de Deus nos diz, é possível que o Espírito Santo dentro de você entristeça. É possível que o Espírito Santo dentro de você se enfraqueça na vontade, e a vontade da tua carne prevaleça. Tem pessoas aqui que mesmo com o Espírito sobrenatural habitando dentro dele, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ainda está sucumbindo às vontades da carne, simplesmente porque alimenta um e deixa o outro morrer de fome. Você quer que a madeira apareça? Você quer que a carne apareça? Você quer que o barro apareça? Ou você quer ser revestido de ouro? Ou você quer que o Senhor seja aquele que aparece na sua vida? Quando abrir a sua boca, que não sejam suas palavras naturais e carnais. Quando vier intenções no seu coração, que o Espírito Santo aplaque esses desejos carnais. Assim como Paulo diz: o bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu pratico. Maldito o homem que eu sou na minha carne. Quem me livrará do corpo desta morte? Jesus Cristo, o justo. É Ele quem nos livra de viver essa vida pecaminosa. É Ele quem nos livra de viver uma vida rasa. É Ele quem nos livra de olhar para o mover de Deus e achar que é só para os outros, mas nunca para mim. Que bonito que está havendo. Que lindos avivamentos que eu já li. Mas eu acho que não é para agora. Eu acho que não é para mim. Eu acho que não é para minha cidade. Falta de disposição. Você é covarde. Você é covarde. Deus está procurando pessoas que não estão procurando um novo método. O que o Senhor diz para aquela mulher samaritana? Haverá um tempo em que vocês não estarão preocupados aonde vai acontecer, como que deve ser. É aqui que eu devo adorar? É para lá que eu tenho que ser enviado? Não, filho. Chegou um tempo em que Deus não está procurando um lugar. Deus não está procurando uma igreja. Deus está procurando pessoas específicas que o adorem em espírito e em verdade. Não tem a ver com a manifestação em um lugar específico. Tem a ver com apontar o dedo e falar: achei, está aqui. Está aqui, é você que eu vou usar. É você quem tem me adorado em espírito e em verdade. É você quem tem compreendido que não é lá, que não é aqui, é como eu tenho adorado. Tudo que eu falei para vocês tem a ver com quebrar os paradigmas da religiosidade. Quando você vem e se despede da velha mentalidade, esquece das coisas que para trás ficam e prossegue para o alvo que é Cristo, agora Deus pode fazer algo novo. Agora que você se abdicou daquilo que era do mundo, agora que você se excluiu da mentalidade que formava a todos, e agora você quer ser formado pela mentalidade da palavra, porque o renovo acontece através da palavra, agora você pode receber algo da parte de Deus. Ei, tem gente aqui que está preso sem viver o mover de Deus por causa de teologia, por causa de seminário que você fez, por causa de curso que você fez, por causa de coisas que falaram que você nem foi checar na palavra de Deus. Mas se você renovar sua mente por intermédio da verdade, você vai desfrutar de coisas que você não desfrutou até hoje. Porque não é uma questão do que homens falaram, não é uma questão de cursos que eu fiz, é uma questão do que a verdade fala. Gostaria que você fechasse seus olhos.